A cidade de Nova York, após 4 meses de Zohar Mamdani, o islâmico comunista, está para declarar falência? Pois é, isso estaria realmente acontecendo? É o que nós vamos entender aqui nesta edição de número 28 do seu Caravelas News. Seja muito bem-vindo, eu sou o Paulo Henrique Araújo, seu correspondente internacional. Falo diretamente de Washington, D.C., a capital americana. Vou pedir para você deixar o seu like se for novo aqui no canal do professor Marcelo Andrade. Não deixe de se inscrever também. Vamos lá, pessoal, vamos entender. Tecnicamente, tá? Tecnicamente, não podemos falar que Nova York está decretando falência, mas aqui temos o termo shortfall que é utilizado, ou seja, quando as contas não estão fechando. E isso é um problema muito sério. Mas eu quero retroceder um pouco antes da gente entender esse cenário e olhar para a história recente política da cidade de Nova York. Nova York vem enfrentando diversos problemas e não é de hoje. E isso passa muito pelo campo ideológico na política. Com os últimos prefeitos todos democratas, nós tivemos a cidade avançando cada vez mais em pautas revolucionárias. E isso fez com que Nova York começasse a perder população. Sim, muitos nova-iorquinos começaram a deixar a cidade, lamentando, inclusive, alguns famosos, como Sylvester Stallone e o próprio presidente Donald Trump também, falando que Nova York já não é mais a mesma cidade. E isso aconteceu na esteira de comemorações por vitórias políticas que estariam sendo feitas dentro da cidade, e isso levando ao campo da esquerda. Mas, aliado a tudo isso, tivemos a pandemia, com uma péssima administração do então governador de Nova York, não confundir com a cidade, mas o governador, durante a época da pandemia, falou ali que a cidade deveria permanecer fechada e isso iria ajudar em todas as orientações. O resultado foi uma quebra econômica muito grande e vários subsídios que foram entregues à cidade por Albany, como é referenciado o governo. Afinal, Albany é a capital do estado de Nova York, onde está a cidade. E isso levou a uma ruptura muito grande nos grandes 5 distritos que nós temos ali dentro. E um deles, inclusive, o de Staten Island, até está planejando se separar da cidade para se tornar um município. Algo que ainda está longe de acontecer, mas que demonstra tamanha a fratura que nós temos. Manhattan, Bronx, Queens, ali estão muito alinhados com as pautas progressistas. E isso fez com que a cidade de Nova York, em diversos momentos, começasse a ir para um declínio. Aliado, então, a um governo Biden que trouxe ainda mais subsídios estatais, a cidade foi ficando cada vez mais problemática com as contas públicas. Mesmo o prefeito Eric Adams percebendo esse problema e se aproximando, vejam só, de Donald Trump para tentar resolver os problemas em 2025, não foi o suficiente. E agora nós tivemos então a eleição em novembro. Eu tive a oportunidade de acompanhar em loco na cidade de Nova York essas eleições e o que vi ali, pude trazer para vocês em primeira mão na época, inclusive, foi promessas um tanto quanto preocupantes. Afinal, o prefeito, abertamente comunista, apoiado pela ala mais radical do Partido Democrata e de ex-democratas como Bernie Sanders, e também investidores como os da família Soros, principalmente de Alex Soros, que está tomando conta das finanças do seu pai, George Soros, uma grande comemoração. E quais eram essas promessas? Além de um mundo maravilhoso onde você teria tudo providenciado pelo o Estado, ou melhor dizendo, pelo município, pela prefeitura, Zohar Mamdani atacava um problema seríssimo nos Estados Unidos: o preço dos aluguéis. E ele prometia, olha só, congelar o preço dos aluguéis. Daria super certo. Bom,
4 meses depois, o homem que prometeu entregar muita coisa de graça e sem onerar ali o seu eleitor, ou melhor, o trabalhador nova-iorquino, ele veio a público ontem ao lado da presidente da Câmara dos Vereadores para falar que a cidade está entrando em shortfall e que não tem condições de resolver esse problema no atual cenário que está e que precisa do apoio de Albany para isso. Eu separei alguns tópicos aqui importantes para a gente conversar em cima dessas questões, depois de fazer esse breve histórico de quem é o Zohran Mandami e de qual a situação política, né, nos últimos anos ali envolvendo a cidade de Nova York. Certo? Vamos lá. Qual que é o tamanho do buraco? A imprensa tem citado aqui nos Estados Unidos que o shortfall está na casa dos 5,4 bilhões de dólares para a cidade de Nova York. E isso está puxando aí uma queda de braços imediata, tá? Cortar serviços e aumentar a receita. Mas isso vai completamente contra todas as promessas que Mandami utilizou para ser eleito. Vejam só, em 4 meses. 4 meses, meus caros. A cidade está pedindo reforço de Albany, ou seja, do governo do estado, porque o caixa não vai fechar sozinho. E o orçamento aí acabou virando um ringue, né? Corte, imposto ou socorro? É o que está no debate público, tá? Só que a negociação com Albany está muito complicada, tá? A cidade está pedindo dinheiro para o governo do estado e a governadora Russo está dizendo não. E a gente vai entender daqui a pouquinho o porquê disso, tá? Mandami, então, veio a público com a presidente da Câmara dos Vereadores, a senhora Julia Menin, e pressionaram a governadora Russo por mais recursos. Uma das ideias que estão em disputa é mexer no PTET Credit, tá? Que isso fará reduzir de 100% para 75% e levantar pelo menos 1 bilhão de dólares, tá? Russo rejeitou mexer nesse ponto e tentou conter essa escalada, tá? Bom, agora o que que nós temos aí? A governadora como banco central do estado, tá? A Ruchu está aparecendo então como uma árbitra no meio de tudo isso. Ela libera ajuda, mas impõe limites e cobra um preço político da cidade de Nova York, o que é uma situação muito complicada para Mandani. O governo estadual anunciou, então, 1,5 bilhão de dólares em apoio fiscal em 2 anos para aliviar a crise. O que significa isso? Que eles irão dar um alívio na arrecadação de impostos que vem diretamente da cidade de Nova York. Mas isso é um problema sério para o Estado. Ou seja, o estado inteiro de Nova York, que já está com as contas públicas bastante prejudicada também pela evasão de moradores abastados, por a má utilização dos recursos públicos para o welfare state, agora terá que pagar ainda mais o custo do radicalismo da principal cidade do estado, a cidade de Nova York, tá? Então, isso vai criando aí uma narrativa de interior e subúrbio dizendo que New York City engole o estado, tá? O termo que se usam aqui para isso é bailout, tá? Seria um bailout que estaria acontecendo, tá? Bom, o pacote de taxar os ricos também vai dando aí nágua isso que está acontecendo. Ruchu, que é a governadora, ela passou a apoiar a ideia, né, de segunda residência de luxo, como um sinal de que vai buscar receita. Ou seja, se você tem ali um segundo imóvel que está na cidade de Nova York, você vai ser tributado por isso. E adivinha o que está acontecendo na cidade de Nova York? Várias obras estão sendo interrompidas, empregos estão sendo perdidos e uma promessa de campanha de Zohran Mandami também está fracassando.
A de que os trabalhadores não poderiam pagar a conta. Pois é, mas como todo governo que está alinhado ao socialismo e ao comunismo, é justamente o trabalhador que paga a conta. Então, do lado de Mandami, nós temos aí o argumento de justiça fiscal e base tributária, e do lado dos críticos, o que tem sido dito é: vocês estão expulsando o capital e investimento da capital financeira dos Estados Unidos da América. E sim, essa loucura que foi a eleição de Zohran Mandami está custando muito caro, não só a Nova York, mas também aos Estados Unidos da América, tá? A cidade então quer receita, o mercado está respondendo com medo e fuga, meus caros. E aqui nós temos o risco direto para Mandami, porque se ele corta serviços, vai ouvir o quê? Mandami destruiu a cidade. Se ele sobe impostos, Mandami vai expulsar empresas e alta renda. Pois é, e se pedir socorro, Mandami colocou Nova York de joelhos para Albany, o estado. E quando a gente olha no princípio da subsidiariedade aqui nos Estados Unidos, isso tem um peso muito grande no debate interno. O resultado é que o prefeito fica aí, não é nem num dilema, é num trilema. Qualquer saída é ruim para ele e aonde ele se enfiou, tá? Bom, e aí a gente tem um contraste feito pela própria governadora Ruchu, porque antes ela, em 2022, disse o seguinte: quando das grandes vitórias eleitorais, inclusive dos democratas na região, ela chegou a dizer para aqueles que estão insatisfeitos encherem os seus ônibus e irem para a Flórida, porque lá é o lugar de vocês. Recentemente, olha só, a governadora disse: não, precisamos que os ricos e os grandes investidores voltem aqui para o estado de Nova York, tá? Porque tivemos aí um grande déficit tributário. Pois é, governadora, você embebida ali pela, podemos colocar assim, embriaguez da ideologia, comemorou cedo demais. E aqueles que têm dinheiro, recursos e como providenciar o crescimento do grande estado de Nova York, deram no pé. E isso fez com que não somente a cidade, mas o estado entrasse em déficit. E agora a situação vai ficando cada vez mais drástica para a cidade de Nova York. E aí, qual será o resultado de tudo isso? Mais ajuda, mais impostos ou cortes reais da carne que a cidade precisa? E isso, talvez, meus amigos, traga à tona uma previsão que na época da cobertura das eleições eu comentei com vocês nas diversas correspondências que fiz. Os republicanos estavam dizendo que era uma boa coisa Mandami ser eleito, porque isso ia quebrar de vez a cidade de Nova York e talvez os republicanos tivessem que ser escalados para consertar a cidade, tá? E aí, o bailout vai virar um tema eleitoral estadual, e isso, inclusive, já pode refletir nas eleições de midterms, onde mais candidatos republicanos podem ser eleitos em um dos blue walls que nós temos aí, um estado azul profundo que é o estado de Nova York, sobretudo a cidade. O que vai acontecer? Vamos ficar de olho e vou trazer aqui para vocês com toda certeza. Eu sou Paulo Henrique Araújo, seu correspondente internacional, diretamente aqui para o canal do professor Marcelo Andrade. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e lembre-se, hein? Se você quer tudo dentro do Estado, nada fora do Estado, o Estado vai te engolir. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.